Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar, parte da nossa Jornada da Gratidão, que celebra os 100 anos do nosso Céia. Este projeto nasceu para dar voz às trajetórias que fortalecem a nossa casa. Histórias reais, cheias de sensibilidade, superação e amor. Hoje, recebo com muito carinho a nossa Bizá, uma mulher de presença marcante, olhar sensível, uma voz que a gente reconhece de longe e um coração profundamente conectado no bem. Bizá, muito bom te receber, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. É a alegria toda minha de poder contar um pouco da minha história, né? Tudo que eu recebi de Deus, da espiritualidade amiga, através dessa Santa Casa Santa. É um prazer todo meu. Que bom. Então vamos começar. A gente procura voltar um pouquinho para trás, para a gente entender como você chegou nessa casa. Então, se você lembrar o ano, lembrar de como estava um pouco da sua vida, como você chegou aqui no Céia, por onde que você conheceu essa casa? Conheci o Espiritismo em 87, mas aí eu fui levada pelo mentor espiritual, deve ter sido mentor, né? Porque eu sonhei com ele e ele dizendo que eu precisava ir no centro espírita, só que no Paulo, aquele da Tijuca, Francisco de Paula, na Tijuca. Eu moro aqui. Então, até hoje eu não entendi muito bem como é que eu fui parar lá. Mas ele falou para eu que lá não entra criança, mas que eu poderia deixar a minha filha com a minha sogra. Quer dizer, foi assim. O sonho foi esse? Foi assim, como é que se diz? Ele desenhou, né? Para eu deixar, para eu pedir para o meu marido para me levar lá no centro. Aí, antes ele já tinha me levado lá, então, porque eu reconheci. Aí, quando eu fui, falei, o meu marido não... A gente estava passando por um processo obsessivo que durou 15 anos, quase acabou com a minha vida. Mas, graças a Deus, aí estava como eu me cuido, mas ele não se cuidava. E praticamente com a mediunidade que ele não cuidava, ficou um alvo fácil. Então, para me atingir, usavam ele, entendeu? Aí falou para eu falar com ele, para ele me levar, mas só que ele não rolou. Aí eu pedi para minha vizinha, eu tive a intuição de falar com a minha vizinha, a Dedé, a vizinha de porta. Aí ela disse que queria mesmo conhecer um centro espírita. Aí combinamos. Olha, no dia que a gente combinou de ir, aconteceu de tudo. Aí eu falei, eu só vou porque eu combinei com a Dedé. Ela falou, eu só vou porque eu combinei com a Vislar. Graças a Deus eu consegui ir. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu sabia que era assim. Porque em sonho eu já tinha ido lá. Entendeu? Aí começou, eu fiquei 5 anos lá tratando da obsessão. Aí uma vizinha minha, 5 anos depois, uma vizinha minha que é de Minas, ela foi lá visitar a filha dela que morava lá e pegou e pediu para falar comigo, a gente conversou. Aí ela falou, olha, tu já foi no Humildade e Amor? Eu falei, não. Você disse que é muito legal. E o nosso vizinho, que era meu vizinho do segundo andar, o teu vizinho lá, o seu Milton, está frequentando lá. Eu falei, então tá legal, eu vou falar com ele para ver, para ele me dar a dica, né? Aí ele falou, eu levo vocês lá. Aí trouxe a gente. Aí nunca mais eu voltei no Francisco de Paula. E aí foi aqui que começou. Aí, isso foi em que ano? Foi em 93. 93? 93. Aí eu passei a fazer o tratamento aqui e assistia na terça-feira de tarde, que era a Sônia Formiga que dirigia. A sessão acho que era 3 horas que tinha na época, né? Aí eu vi uma palestra da Zezé, onde ela disse que a gente cantar é bom, que a gente produz através do atrito da corda vocais, a gente produz no ectoplasma uma substância e os espíritos especialistas recolhem esse material e levam para os hospitais para tratar a doença do sangue, hemofilia, né, e um bocado de doença do sangue. Mas isso me encantou tanto, que aí eu peguei, a partir daí eu me oferecia a espiritualidade como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí todo dia, 6 horas, eu tirava uns 15 minutos, cantava a Maria, Quanta Luz, e cantava durante uns 15 minutos e oferecia a espiritualidade para esse fim. Aí passou mais ou menos uns 3 meses, que eu já estava aqui, né? Aí fiquei pro final para falar com a Sônia Formiga, que eu precisava falar um negócio com ela, eu nem me lembro mais o quê. Mas aí o Antônio cantou na abertura, aí ele pegou e falou com ela, olha, precisa arranjar alguém para cantar, porque eu não sei cantar e não estou dando conta. Tá muito difícil para mim, arranja alguém. Aí eu escutei, aí isso, entendeu? Eu nunca cantei, nunca toquei na minha vida. Tocava violão, sozinha, assim, um pouquinho. Aí quando acabou a sessão, eu fui lá e falei com a Sônia. Aí eu falei, Sônia, eu escutei a história do Antônio
e eu canto e toco um pouco de violão. Por que você não está fazendo esse trabalho ainda? Eu falei, ninguém me chamou, então você está intimada. Olha Aí, só que a partir legal. da semana seguinte, aí eu já sou meio extrovertida mesmo, então eu peguei, já tinha cumprimentado o pessoal, já estava sentada lá com o meu violão, já estava. Aí ela chegou, quando ela subiu a escada, o salão era Francisco, esse é o cadeco, não existia ainda, né? Então o Francisco. Aí ela, olha, mas um sorriso de uma orelha a outra. Aí eu já tinha cumprimentado o pessoal e já estava cantando, fazendo a harmonização. Aí foi assim. Então, vamos voltar um pouquinho. Até porque foi muito rápido, né? Foram 3 meses que você estava fazendo tratamento aqui. Mas quando você chegou naquele dia com o seu vizinho, você foi recepcionada por alguém? Você passou por alguém? Qual a impressão que você teve da casa assim que você chegou a primeira vez? Com certeza, me apaixonei, né? Aí, mas não me lembro, são 32 anos, né? Não me lembro mais quem foi que me recebeu, quem foi que fez o atendimento fraterno. Eu sei que depois eu dei entrada no tratamento obsessivo, porque eu estava fazendo lá há 5 anos e o bicho estava pegando ainda, né? Precisava continuar. Precisava continuar. E como que a casa era? Você já falou que só tinha o salão da frente, então provavelmente só tinha o prédio da frente e esse prédio de trás devia estar sendo construído. Exatamente, estava começando, devia estar em obra, tinha sinal de obra, né? Aí eu comecei a fazer esse trabalho, quando a Sônia me falou, né? Me intimou. Acho curioso, Bisaia, que você não cantava. Não, nunca me interessei, nunca nem imaginei na minha vida, não tem nem ídolo. Esse despertar, ele veio a partir de uma palestra da Zezé. Isso. E aí eu fiquei muito encantada, aí passou a ser a minha rotina de todo dia 6 horas, e pelo visto a espiritualidade aceitou, né? Porque 3 meses depois coincidiu de eu ouvir o pedido do Antônio e me oferecer, foi no impulso, assim foi. Aí eu comecei a fazer esse trabalho, aí passou um tempo, depois lembra do Boom? O Boom desencarnou já, né? Aí o Boom começou a dirigir o coral, né? Tinha o coral, que estava parado, aí o Boom chegou, que era maestro, e remontou o coral. Aí pegou e começou a dar aula de música. Aí eu peguei e fui uma das primeiras a me inscrever para aula de música, né? Foi aí que você começou a ter aula de música? A primeira aula de música na minha vida foi com o Boom. Olha, e aqui, que legal. Tá certo? Aí eu fiquei, pronto, depois de eu aprender um pouco da música, pronto, aí o bicho pegou. Porque aí chegou uma época que nem eu me aguentava. Porque do que eu aprendi, eu descobri que estava muito ruim. Aí eu fiquei numa saia justa, aí eu chamei a dona Neide, eu cantava nos 2 horários, na sessão da dona Neide e na sessão da Sônia, né? Sim. Aí eu peguei e falei, dona Neide, eu não sei o que eu faço, a senhora me orienta, mas o que está pegando? Eu digo, olha, quando eu não tinha estudado música, o Boom não estava aí, que a gente não tinha começado, eu estava fazendo meu trabalho com muita espontaneidade. Mas depois eu descobri que está muito ruim, nem eu me aguento. Aí eu não posso fazer certo, eu não posso continuar com a mesma espontaneidade, porque eu sei que está ruim, eu mesmo não estou gostando. Não posso fazer certo porque não sei. E não vou parar porque seria fuga, e toda fuga é covardia. Aí ela pegou e falou assim, com aquele jeitão dela. Aí falou, continua fazendo do jeito que dá. Tudo bem, eu continuei. Mas aí a espiritualidade me internou no Vila Lobos, pouco depois. Me internou no Vila Lobos 4 anos. Aí eu me inscrevi, passei na prova, né? Nem sei como é que eu passei. Sei que eu passei com uma boa nota 8, foi bom. Nossa, e aí, quer dizer, então você vê que foi coisa da espiritualidade que ajudou, né? Porque se dependesse de mim... Aí eu fiquei os 4 anos estudando lá no Vila Lobos, aí depois terminou o período, e eu continuei, aí melhorou, aí sim, aí já dá para agradar um pouquinho de gostar, né? Então, assim, o seu trabalho aqui na casa já foi logo com 3 meses que você chegou aqui. Exatamente. E hoje em dia você continua fazendo o trabalho que você começou lá atrás, né? Então, naquela época, provavelmente, não tinha necessidade de estudar para trabalhar. Isso, né? Mas depois de um tempo, né, o estudo ele se torna muito necessário, né? E aí eu queria saber como é que foi para você entrar. Você já conhecia a doutrina antes, né? Mas estudar a doutrina é diferente. Eu tinha lido 500 livros, né? Isso, mas estudar, estar dentro de uma casa espírita e por tudo que você estava passando, né? Por essa questão de obsessão, essa questão com o seu marido, qual foi a diferença que o estudo na casa fez para você? O estudo é legal. Eu estava, de alguma forma, estudando através da leitura. Porque eu não tive dificuldade nenhuma em entender. Quando eu li o Livro dos Espíritos, eu falei, caramba, é tudo, eu sabia disso tudo. Para mim não é novidade.
É isso que eu tenho que fazer? Estou fazendo. E daí fazer as mudanças, entendeu? Me propus agradecer, né, o ensinamento, que eu nunca imaginei que fosse assim. Então, mudei tanto, mas tanto que não deixei pedra sobre pedra. Então, à medida que eu ia lendo os livros de André Luiz, de Emmanuel, o Pentateuco, não tive dificuldade em entender. E a proposta, né, a boa vontade de mudar, de fazer a mudança, isso eu entendi muito claro. E fui mudando à medida do possível, entendeu? Aí as coisas foram com relação à obsessão, foi diminuindo. Toda essa consciência, toda essa mudança interna vem através da maturidade, né? Do estudo, das leituras, né? Então, aí eu fui, né, estudando e cantando, né? Porque cantar é tudo de bom, né? E assim, é um tratamento espiritual, o estudo, o trabalho dentro da casa espírita, eles ajudam, mas a gente precisa se responsabilizar para essa mudança interna, exatamente. Né? Sem a mudança não vai adiantar, é chovendo molhado. Exatamente. Entendeu? Tem que estar muito consciente disso. Não adianta ter tudo isso e você continuar com os hábitos antigos. Exatamente. Né? Aí eu fui tirando tudo que dava para tirar, fui tirando, entendeu? E fazendo, né? Eu tinha que fazer, eu estava estudando tudo, entendendo, né? Procurando entender e aplicar na prática. E esse trabalho, para mim, eu digo que nem é trabalho, né? Para mim é um prazer. Tanto que eu não, quando eu fecho a porta lá que eu saio para vir para cá, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho problema. Eu desligo, como se eu tivesse uma chavezinha, eu desligo e só ligo quando volto, quando eu chego em casa de volta, que eu ligo a chave de novo. Até então, não tem nada de ficar pensando em interferência, né? Pensando em duas coisas, como cantando e com o pensamento voando por aí. Não, eu estou centrada aí e tentar fazer, pena que é pouco tempo. Mas antes da pandemia, eu estava na casa todo dia praticamente, né? Todas as sessões. Depois da pandemia foi que a gente reduziu. Meu marido também não estava bem de saúde. Hoje você toca em quais horários? Na hora do estudo, né? Quando eu aproveito, né? Tem que botar mais alguma coisinha na mala. Né? Ter avisar no estudo quer dizer que vai ter música dentro da sala. Pois é, aí o pessoal às vezes vai para lá, para a sala, assiste, depois vai para a entendeu? Na hora, 5 horas, todo mundo mete. Aí assim, então na segunda no estudo, aí na terça-feira de tarde, eu faço dobradinha. Faço terça-feira a sessão das 5 horas e depois a sessão das 8. Então eu chego aqui mais ou menos às 4 horas, só saio 9h30. Então agora você está segunda e terça aqui. Segunda e terça. E quinta-feira eu estou vindo para fazer a luz da oração. Na quinta você vem para participar da reunião. Só da oração, eu vindo para tratamento. E porque o meu marido estava lá em casa. Estava sentindo a presença do seu marido em casa. Entendeu? A ponto de eu perceber quando ele chegava, aí pegava e me abraçava, entendeu? Aí eu falei, não, o que é que eu faço? Aí eu fiz uma prece, pedi ajuda e tudo, aí relaxei e dormi. Aí quando foi 5h30 da manhã, que era a hora que a gente costumava acordar, a porta do quarto abriu sozinho. Eu falei, se fosse antes, eu ia sair gritando aí, pedindo socorro para os vizinhos. Quer dizer, agora não tem mais cabimento, né? Aí eu falei com o Antônio Augusto, expliquei para ele disse, então você vem. Aí estou botando o nome dele, estou assistindo, e o Antônio Augusto disse que ele já foi, mas eu não sei ao certo, mas pelo menos não percebi mais a presença dele. Porque ele era muito apegado à família, muito apegado à casa, entendeu? Então, e aí foi por essa presença dele lá. Eu falei, não é que eu não acredito que ele vai me fazer mal, porque ele não vai degenerar, tá certo? Se ele nunca me fez mal, porque ele queria fazer depois desencarnado. É a preocupação, né? O apego mesmo. Isso, né? Exatamente, é a família dele, né? Aí a casa dele, querendo ou não, né? Não é mais. Mas na cabeça dele, conhecendo ele há 45 anos, que a gente estava casado, né? Então, aí eu entendi, eu falei, não adianta ficar expulsando, né? Aí eu passei a fazer mais evangelho, o dia todo, entendeu? Eu boto na televisão, momento da oração, da Web Fraternidade, boto a Rádio Rio de Janeiro, boto palestra. E algo interessante que você traz, Bisá, porque a gente sabe que na reunião de quinta é uma reunião que é para prece, para entes queridos, para a humanidade, né? Para paz no mundo. É só de prece, né? Prece, música, ideia boa, né? Sabendo que tem um amor seu que ainda está ali apegado à matéria, ainda está preocupado com a família, quer estar próximo, ainda não entende. E aí o ideal é isso, fazer prece, né? Exatamente. Vir aqui ao centro, pedir por ele, em casa fazer o evangelho no lar. Quanto mais melhor nessa época. E eu acho que é se sintonizar mesmo com o alto
para que ele receba ajuda. Isso, A gente tem a consciência, mas muitas vezes eles não têm. Foi o que eu pensei, eu digo, a espiritualidade não é pegar ele pela orelha e levar, né? Não existe isso. Então, e ele precisa enxergar a espiritualidade, isso, né? Ele precisa perceber isso. E a única forma é eu ajudar. E como é que eu posso ajudar? Não é expulsando ele, não é xingando, não é brigando com ele, porque se ele está lá, ele vai me ouvir. Então, não é assim. Então, eu passei a fazer mais evangelização, mais palestras sobre família, sobre desencarnação, entendeu? Sobre a espiritualidade, para que ele não queria me ouvir, aprender quando eu estava encarnado. Eu digo, então, pelo menos agora, se ele quiser ficar aqui, ele vai ter uma aula extra aí. Então, eu boto na televisão e deixo praticamente o dia inteiro. A Rádio Rio de Janeiro, 24 horas. E assim, e fazer o trabalho aqui. Quer dizer, então, ele pega ou larga, né? Isso. Isso aí. Mas é pelo amor, né? Exatamente. A gente só consegue despertar as pessoas pelo amor exatamente, mesmo. Quanto mais oração, quanto mais desejo no bem, ele vai receber de onde ele estiver. Exatamente. Né? Como é, Bisa, cantar, trazer essas músicas, né? Que muitas vezes são um consolo, muitas vezes são uma palavra de força, de fé. Você ali da frente, você vê as pessoas, né? Que estão cantando junto. Qual é a sensação de estar lá na frente, cantando essas músicas e sabendo que as pessoas que estão ouvindo estão sendo tocadas de alguma forma pelas palavras? Como é para você? Isso, exato. Tem muita, quer dizer, a gente percebe, né, a alegria das pessoas, e você convite que as pessoas chegam cansadas do trabalho, né, vem cansado, às vezes com fome, doida para tomar um banho, principalmente no verão, né, aí a gente vai cantando, aí eu boto todo mundo para cantar, né, eu convido eles para cantar, né, então a gente percebe, e aí vai de uma forma colaborar com a espiritualidade. Porque se as pessoas chegam cansadas, se não tem uma coisa assim, por exemplo, que estimula, acaba viajando, né? Sim. Fica viajando, pensando que está cansada com os filhos, está em casa, marido, esperando para jantar e por aí afora. E no dia seguinte começar tudo de novo, essa luta, né? No dia a dia. Quer dizer, então as pessoas relaxam, e acaba todo mundo cantando, quer dizer, uma forma, e a espiritualidade tem uma ambiência para poder melhorar a condição, conseguir, né? Isso. Porque segundo os especialistas, a música entra onde os remédios não entram, né? As crianças ficam encantadas. Tem bebezinho que chega lá na frente, ele quando escuta o violão, ele fica em pé na cadeira, no colo da mãe, e fica tentando, né, movimentar, assim. Então, e rindo, né? Tem bebês que fazem isso. Um pequenininho, bem pequenininho mesmo, menos de um ano. Quer dizer, e as pessoas de idade. Então, as pessoas ficam encantadas, os homens, né, as mulheres, as crianças. Quer dizer, eu digo, eu nem mereço tanto, entendeu? Mas aceito, fazer igual o Djalma Santos. Eu não mereço, mas aceito. Eu gostaria de melhorar, de oferecer mais, entendeu? Mas eu, no momento, estou fazendo o que dá. E eu estou viva graças a esse trabalho todo, entendeu? Não tem ninguém me queixar. Então, eu só agradeço, gratidão, gratidão e gratidão. Principalmente por essa oportunidade, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida de fazer. Entendeu? Eu fui surpreendida com isso ainda. Aí eu faço em 2 casas, né? Faço aqui e lá na casa do Caminho. Aí vira o Zé. É bizarro. Você já se deu conta que você está internado em 2 centros espíritas há mais de 30 anos, sem previsão de alta? Falei, caramba, mas não é que é mesmo? Quer dizer, não estou interessado em ter alta, não. Entendeu? E é muito bem-vinda. Pois é, obrigada, né? Bizarro. A gente pensando agora aqui no CEA, o que o CEA representa para você em uma palavra? E por quê? Representa amor, né? O CEA é humildade e amor, né? Então, eu estou aproveitando esse título, né? Humildade, tentando aprender, né? Assimilar a humildade, que é a proposta do centro, né? O nome, né? O nome. E Francisco de Assis, Jesus, né? A humildade, personificação da humildade, né? Humildade e amor. E o amor também, né? Tentar jogar esses dois, né? Na minha vida. Então, e o demais, humildade e amor para mim é paz, entendeu? Equilíbrio, amor, né? E humildade, né? E tentar aproveitar enquanto estou por aqui, né? Essa oportunidade que não tem preço, entendeu? Então, eu agradeço todo dia, gratidão e gratidão e gratidão, entendeu? Se você pudesse, Bisa, voltar no passado e falar com aquela Bisa lá atrás, estivesse começando aí num centro espírita, né? Que nem era aqui o CEA.
mas que ainda estava um pouco perdida, né? Uhum. O que você falaria para ela se você pudesse voltar? É que vai, né? Vai, aproveita, né? Vai fundo. Acorda, né? Acorda para a vida, para essa realidade e mergulha, né? Se joga. Como diz o chama, se joga. Confia, né? Confia, entende? Confia. Isso é fé, entendeu? E fazer essa conexão diariamente, toda hora. Tem que estar em conexão. Se não, do jeito que estão as coisas, e às vezes quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto que a gente mudou, né, Bizarro? Exato. Porque você veio me trazendo uma pessoa que ainda estava buscando ajuda, passando por um processo obsessivo junto com o marido. E hoje você tem uma outra forma de enxergar a vida, né? O quanto que a doutrina auxilia a nossa mudança e a nossa transformação, né? Isso. A doutrina, é o que eu falei, quando eu li o livro dos Espíritos, eu falei, é isso? Se é isso que eu tenho que fazer, estou tentando, né? Vou fazer. Entendeu? Aí estou lutando, né? Porque você tem que lutar com você mesmo, porque diariamente. Senão, os apelos, né? Isso. Então, tem que bater pé e pega ou larga, né? Eu prefiro pegar. Aí eu tenho que botar ainda muita coisa na minha mala, né? Sim. Tem que trabalhar mais para botar mais alguma coisa na mala, né? Eu acho que a mala ainda está vazia. Queria pedir para você, a gente até deixou o violão ali, para você cantar um pedacinho de uma música que venha na sua mente agora, que venha na sua inspiração, para dividir com a gente finalizar com uma música. Eu acho que a música que cabe agora, nessa época confusa que está a vida, é a Paz pela Paz, entendeu? Uma boa escolha. Pois é, a gente vê a Paz pela Paz, que Paz pela Paz do Nando Cordel, não é isso? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Eu já disse hoje que te amo. Posso falar? Eu falo, eu amo você. Também te amo, Bizarro. Muito obrigada. Muito obrigada, foi muito bom. Vocês. Muito bom ter você aqui, muito bom ouvir você, conhecer um pouquinho da sua história que eu não conhecia, né? E ver o quanto que você viveu e foi intuída, né? E superou as suas dificuldades e continua superando, porque as dificuldades continuam surgindo, né, Bizarro? Isso, exatamente. Então, muito obrigada, Bizarro, pela sua entrega tão sincera. Você traz uma sensibilidade tão bonita que toca e acolhe. Que você leve consigo o carinho dessa casa e a certeza de que a sua luz e a sua voz fazem a diferença na vida de todos nós. Então, espero que sim, né? Eu cantar quem canta seus males espanta, né? E a música, agora mesmo tem notícias, né, da ciência que a música realmente ajuda, tá? Não em problemas, equilibrar
Não é nada, cantar é tudo. É tudo de bom. Obrigada, tá? Eu que agradeço a espiritualidade, essa casa, a oportunidade, né? Encerramos este episódio com um coração cheio de gratidão pela presença da Bizá, por sua doçura, autenticidade, por dividir um pouquinho da sua voz com a gente, de uma forma tão simples e bonita, como compartilha sua vivência espiritual. E agradeço também a você que esteve aqui com a gente. Espero que este momento tenha te inspirado a olhar para dentro, a cultivar o amor, a confiança e a buscar sempre o seu melhor. Se você quiser continuar aprendendo e se conectando com as histórias que edificam, siga o CEA nas redes sociais. Lá você acompanha todos os episódios já lançados e os que ainda estão por vir. Obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio.